Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade a esse módulo hoje falando da divisão. O foco é entender o porquê que a gente faz o algoritmo da divisão daquela maneira, né? Então vamos lá, vamos observar isso através de exemplos, né? Vamos dividir 115 por 5. Bem, assim como a gente fez na soma, na subtração, na multiplicação, né? De estar fazendo a expansão do número nas suas diversas ordens, a gente vai fazer isso também na divisão, pelo menos inicialmente. Então vamos lá. Eu vou escrever o 115 como 100, né? Porque esse 1 representa uma centena, mais 10, esse 1 aqui representa a dezena, mais 5, esse 5 representa a unidade. Eu vou dividir por 5. Bem, 100 dividido por 5, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar num número que multiplicado por 5 dê 100. 20. 20 vezes 5, 100. Então, 20. 20 vezes 5, 100. Né? Então, eu vou tirar 100 daqui. Bem, ok. Agora, e não sobrou nenhuma centena. Ok? Agora, eu tenho que me preocupar com a dezena. 10. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 10? 2. 2 vezes 5, 10. Então, mais 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Coloco o resultado aqui na dezena. Subtraio 10, uma dezena aqui. Não sobrou dezena nenhuma. Agora eu vou para a unidade. Bem, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, coloco um 1 aqui. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, nada. Ou seja, 100 mais 10 mais 5, que deu 115, dividido por 5, não deu resto nenhum, não sobrou número nenhum. E o resultado foi o 23. Ok? Então a gente pode representar assim. Esse cara aqui leva o nome de dividendo. Esse daqui é o divisor. O resultado, que foi 23, é o que a gente chama de quociente. E foi uma divisão exata, porque o resto foi zero. Bem, então, vamos pensar de uma outra maneira, até a gente apresentar o algoritmo propriamente dito. Bem, vamos pegar o 115, que é o meu dividendo. Eu vou dividir pelo divisor 5. Ok. Bem, então a jogada é a seguinte, né? Pelo que eu percebi, o resultado da divisão está aqui no quociente. Aqui eu coloco o resto. Eu coloco um número aqui, que na realidade é uma suposição, que multiplicado por 5, né, eu retiro de 115. E o objetivo é chegar ao resto menor que 5. O ideal é 0, se a divisão for exata. Né? Então, vamos colocar 20 aqui, por exemplo. 20 vezes 5 dá 100. Então, posso fazer 100 aqui. E aí eu retiro 100 do 115. Sobra 15. Mas eu sei que o número que multiplicado por 5 dá 15 é 3. Então, mais 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, o resultado é 23. Quociente 23, resto 0. Bem, isso daqui já está mais próximo do que é o nosso algoritmo da divisão. Eu não posso dizer que isso aqui é o algoritmo da divisão propriamente dito, porque eu escolhi o 20. O 20 talvez não seja a melhor escolha. Então, para a gente conseguir concluir essa divisão de uma maneira mais rápida, uma maneira mais objetiva, eu tenho que pensar num número que, multiplicado por 5, chegue o mais próximo possível de 115. Aí você vai falar para mim, poxa, Bruno, eu vou pensar direto no 23, que já é a resposta? Não é difícil pensar direto no 23? É. Então a gente tem uma técnica que gerou o algoritmo da divisão, que é uma junção mais ou menos dessas duas ideias e de algumas outras que a gente não acha pertinente estar aprofundando aqui. Então vamos lá, vamos para o algoritmo da divisão propriamente dito. Então, o que a gente tem que fazer para dividir o 115 por 5 usando o algoritmo da divisão? Bem,
Primeiro a gente vai olhar, separar esse número com a ideia que a gente teve aqui, só que sem escrever. Vamos supor que eu abaixe o 1. Eu sei que esse 1 aqui para mim é o 1 das centenas, né? Uma centena. Eu sei que esse cara está valendo 100. Só que quando a gente faz essa separação, eu estou encarando ele temporariamente como unidade. E eu faço a divisão de 1 por 5. Bem, mas 1 não dá para dividir por 5, né? Então eu preciso de um número maior do que 1. Então eu uso, além da casa das centenas, eu uso a casa das dezenas. Aí você vai falar, pô, Bruno, você não está separando o 110? Eu estou separando o 110. Mas para o algoritmo, eu estou encarando esse 11 como sendo 11 unidades mesmo. E estou dividindo separadamente. A gente vai entender por que no decorrer do processo. Bem, 11 dividido por 5. Então, o que eu tenho que pensar? Para eu chegar o mais rápido possível na resposta, eu tenho que pensar num número que, multiplicado por 5, chegue bem perto de 11. O mais perto possível, né? E não pode ser maior que 11. Né? Se não bater exato, tem que pensar num número antes do 11 que chegue mais perto. Bem, o 2. 2 vezes 5, 10. E eu coloco 10 aqui. O que eu quero estar chamando a atenção para esse raciocínio? Na realidade, quando eu coloco o 2 aqui, o que eu estou colocando é o 2 na casa das dezenas. É como se eu tivesse pego o 5 e multiplicado por 20, que nem eu multipliquei aqui. Né? Ou aqui, 20 vezes 5, 100. Só que eu não preciso usar todos os algarismos, porque para eu pensar no melhor cara, o cara que chega mais perto, vai ficar muito complicado. Então, eu encaro essas 11 dezenas como sendo 11 unidades e faço a divisão. Mas o resultado, mesmo pensando em unidade, você pegou 2 unidades, porque 2 unidades vezes 5 dá 10. Você colocou aqui embaixo, diminuiu, deu 1. Ok, mas eu estou colocando essas minhas 2 unidades, que eu estou encarando como sendo 2 unidades, na casa das dezenas. Ok? Bem, aí eu abaixo o 5. Bem, o 5 já está na unidade, então aqui realmente eu tenho 15 unidades. 15 dividido por 5 dá 3. E sim eu coloco o 3 na casa das unidades. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, esse daqui é o nosso algoritmo da divisão. Perceba que ele usa essas ideias, só que ele usa essas ideias de maneira mais aprimorada. Né? Vamos tentar usar as mesmas três ideias para resolver essa divisão. Vamos lá. Então, a primeira coisa é dividir 217 por 7. 217 é meu dividendo. Aqui eu tenho o divisor, quero achar o quociente e o resto. Bem, usando a primeira ideia, centena, dezena, unidade, e vou dividir. Né? Bem, Bruno, eu sei que 2 vezes 7 dá 14, então 20 vezes 7 dá 140. Subtraindo, sobrou 60. Repara que aqui já tem um problema que não tinha aqui. Aqui o resto era zero, aqui o resto já não é mais zero. Ok? Tá, mas vamos pensar agora na dezena. Bem, vou somar com que número? Bem, se eu botar 2, vai passar de 10, 14. Então, vou botar 1. 1 vezes 7, 7. Então, diminuo o 7 aqui e já sobra 3. E agora eu vou para a unidade. 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Diminui e resto 0. Mas repara que eu ainda tenho como resto aqui o número 63. E 63 é maior que 7, então tem que continuar dividindo. Ah, mas eu sei qual é o número que multiplicado por 7 dá 63, é o 9. 9 vezes 7, 63. Para 63, nada. Bem, aqui eu tenho 10 mais 20, 30, 31. Então, meu quociente é 31. Então, quociente 31, de novo, resto 0. Pelo outro processo, Bruno. 217 dividido por 7. Bem, vamos pensar no 30. 30 vezes 17 dá 210. E 210 é menos... 30 vezes 7, 210. 210 é menos que 17. Então, é menor, né? Então, posso pôr 30 aqui. Repara que, usando essa ideia, eu não estou escolhendo o número que chegue mais próximo, né? Então, 30 vezes 7 dá 210. Ao subtrair, sobra só 7. 1 vezes 7, 7. Para 7, nada. Ok, Bruno, mas e o algoritmo? Como é que fica nessa história? Bem, ambos eu achei 31 como quociente, 0 como resto. Né? Vamos para o algoritmo.
217 dividido por 7. Bem, vou abaixar o 2. Bruno, mas quando você pega esse 2, você não está pegando 200? Estou. Mas para o algoritmo eu estou encarando inicialmente ele como unidade. Mas 2 não é divisível por 7. 2 é menor que 7. Ok, então 2 não adiantou. Vou ter que usar a casa das dezenas também. Centena e dezena, formei o 21. Aí você fala, mas você não está pegando 210? Eu estou pegando 210. Mas, para facilitar a nossa conta, eu estou utilizando essas 21 dezenas como o número 21 unidades. Porque 21 é fácil de dividir por 7. 21 dividido por 7 dá 3. Mas o que eu tenho que ter consciência? Eu tenho que ter consciência que eu estou colocando esse 3 na casa das dezenas. Porque eu peguei 21 dezenas. Então, é como se eu tivesse pego aqui os 210. Estou colocando na casa das dezenas. São 30 dezenas aqui, só que eu não escrevo 30. Eu escrevo só 3. Então, 3 vezes 7, 21. Subtraí, deu o resto 0. Abaixei o 7. Agora eu tenho 7 unidades. A unidade é unidade mesmo. Então, já posso colocar o 1 aqui na unidade, porque 1 vezes 7, 7. Para 7, nada. Então, essa ideia de pegar a centena, encarar ela como uma unidade, ou pegar a dezena, encarar ela como unidade, sempre encarar como uma unidade, facilita a escolha do melhor número, ou seja, do número que chegue mais perto. E facilitando essa escolha do número que chegue mais perto, eu chego no objetivo mais rápido. Por isso que a gente usa o algoritmo dessa maneira. Ok? Bem, vamos usar agora direto o algoritmo para resolver algumas outras divisões, que caem em alguns detalhes que a gente tem que chamar a atenção. Vamos lá? Bem, por exemplo, 210 dividido por 2. Bem, pelo algoritmo, como a gente faz? Primeiro eu pego o 2, que está na casa das centenas, os 200 ali, e encaro esse 2 não como centena, e sim como unidade. Divido 2 por 2. Bem, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Não sobra nada. Ok, aí eu abaixo o 1 aqui. Aí você vai falando, pô, Bruno, mas esse 1 não está na casa das dezenas? Está na casa das dezenas. Mas você vai encarar ele como unidade? Pelo algoritmo, eu vou encarar ele como unidade, sim. Só que 1 não dá para dividir por 2. O que a regra manda a gente fazer? A regra manda a gente fazer o seguinte, coloque um 0 aqui para poder abaixar outro número. Ok, coloquei um 0 aqui e isso me possibilita abaixar esse 0. Eu vou terminar a conta e vou explicar por que essa regra é desse jeito. Bem, agora eu tenho 10 e o 0 que estava na unidade, fechei com 10 unidades. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, o quociente é 105, o resto é 0. 105 vezes 2 dá 210 direitinho. Bruno, mas por que quando você abaixou 1 e como 1 é menor do que 2 você não consegue dividir, você coloca um 0? Gente, colocar um 0 significa... Repare que eu coloquei um 0 na dezena, na casa das dezenas. Colocar um 0 aqui no quociente significa pegar o quociente e multiplicar por 10. Multiplicar por 10 significa que eu estou fugindo da casa das dezenas e estou pegando também a casa das unidades. E em vez de trabalhando com o 1 unidade, colocar o 0 aqui me possibilitou encarar esse 1 como dezena realmente. Porque eu acrescentei um 0 aqui. Acrescentei um 0 na casa das dezenas, então eu tenho aqui 10 unidades. E aí 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Ok? Então, quando eu abaixo o número, estou encarando ele como unidade, apesar dele não ser, e não dá para dividir, eu coloco um 0 e isso me possibilita abaixar a casa direita. Ok? Vamos ver um outro caso aqui, uma divisão agora com 2 algarismos, por 2 algarismos. Meu divisor tem 2 algarismos, 16. Estou pegando 3.728 dividido por 16. Bem, o 3 é menor que o 16, não dá para dividir, então eu vou abaixar o 37. Quero deixar claro que o que eu estou abaixando é o 3.700. Tá? Estou pegando 3.700 e dividindo por 16, mas estou encarando esses 3.700 como 37 unidades. Tá? Bem, eu sei que se eu colocar 3 aqui, vai passar, porque o triplo de 16 é 48, então vou ter que colocar 2. O dobro de 16 é 32. E aí sobra 5.
Na realidade, o que sobrou foram 500 unidades, mas eu estou encarando esses 5 não como 500, e sim como 5 unidades. Abaixei o 2, 52 dividido por 16. Se eu botar 4, vai passar, porque o quádruplo de 16 é 64, então tem que colocar 3 aqui no quociente. O que eu quero chamar a atenção? Estou colocando o 2 na casa das centenas, porque eu peguei 37 centenas para dividir por 16. Estou pegando o 3 e colocando na casa das dezenas, porque eu estou pegando aqui, né, 52 dezenas. Isso aqui representa 520. Só que para o algoritmo esse cara é o 52 unidades. O triplo de 16 é 48. E 52 menos 48 dá 4. Agora sim, eu abaixei a casa das unidades, então agora eu tenho pura e simplesmente 48 unidades que eu vou dividir por 16, que eu já sei que a resposta é 3, e eu estou colocando esse 3 na casa correta, que é a casa das unidades. O triplo de 16 dá 48, 48 menos 48 nada. Então, 3.728, ou seja, esse dividendo dividido pelo divisor 16 vai me dar um quociente de 233 e o resto zero. Vamos para mais um exemplo. 136 dividido por 5. Bem, 1 não dá para dividir por 5, abaixei o 3. Se eu botar 3 aqui vai passar, porque 3 vezes 5, 15. O dobro de 5, 10. Subtrair, deu 3. 36 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Subtrair, deu 1. 1 é menor que 5 e não tem mais nenhuma ordem para baixar. Já abaixei a unidade, né? Quando eu fiz o 36, esses 36 são realmente 36 unidades. Se não tem mais o que baixar, significa que o resto não foi zero, ou seja, a divisão não é exata, né? Então, 136 dividido por 5 me dá um quociente 27, mas o resto é 1. Ok? Deixar claro que com esse processo, da gente escolher o melhor número possível, os restos, né? O último resto aqui, obrigatoriamente, se não for zero, vai ter que ser um número menor que 5. Para aqueles outros processos, a gente ia ter que começar a perceber, né? Por isso que o algoritmo é a opção mais rápida. Bem, espero que vocês tenham entendido do porquê que a gente divide dessa maneira. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.